How are you today? E aí, como é que vocês estão? Welcome back para mais uma new class, para mais uma nova aula de inglês. Muito bem, muito bem. Hoje nós vamos aprender, eu tenho um livro, eu tenho uma xícara. Eu tenho um notebook, eu tenho um computador, deixa eu ver mais o que eu tenho. Eu tenho um violão. Eu também tenho, deixa eu ver, eu tenho um óculos, olha só, eu tenho, é isso que a gente vai aprender hoje. Nós vamos aprender hoje o verbo da posse, eu tenho alguma coisa. Hoje nós vamos aprender o verbo to have, o verbo da posse em inglês. Roda a vinheta, galera! É isso aí, galerinha! Chegamos à lesson number 21. Isso mesmo, a lição número 21, não é? De uma série de lições para hoje falarmos dos usos do verbo have. Vamos aprender a usar o verbo have, o verbo ter em inglês. Do you have? Do you have? Do you have? Yes, I have. Do you have? Yes, I have. No, I don't. No, I don't have. I don't have. I have. Yes, I have. I have. You don't have. Do you have? Maybe. Bom, gente, primeiramente vamos aprender a falar o nome do verbo, né? Porque eu vejo muita gente falar o verbo falando, né? O nome assim, equivocado, né? Então o verbo é esse que está aparecendo aí, gente já sabe, né? O verbo have. Have. Não é have, porque have é outra palavra em inglês, another word. Então esse é o verbo have. Have, bem fraquinho. Have, certo? É o verbo ter, certo? E depois que a gente aprender, escuta comigo. Have. Muito bem, have. Depois da gente aprender como se pronuncia ele, vamos agora conjugá-lo. Nós já sabemos que o have é o verbo ter em inglês, né? O verbo ter. Agora vamos conjugá-lo, né? Lembrando que para conjugar o verbo a gente precisa usar os personal pronouns, né? Os personal pronouns. Serve também de revisão sobre personal pronouns para vocês, certo? Então vamos lá, os personal pronouns. I, you, he, she, it, we, you, they, certo? Vocês já aprenderam isso em aulas passadas, certo? Vou até colocar no link aqui na descrição desse vídeo a aula sobre os personal pronouns para quem quiser dar uma review sobre eles, para dar uma olhada lá, tá? Bom, então para conjugar o verbo have, vamos conjugá-lo, né? Por exemplo, eu tenho, como eu comecei a aula, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Lembrando que o verbo have significa posse em inglês, né? Tem algumas outras frases que é usado com o verbo have que ele substitui alguns outros verbos que a gente não vai tocar nesse assunto. Agora, para a cabecinha de vocês vão aprender a conjugar o verbo have da forma afirmativa, certo? De uma forma simples. Primeiro, para vocês entenderem isso daí, certo? Que é o mais importante no momento, tá? Então, vamos lá. Eu tenho, vamos conjugá-lo, né? I have. Eu tenho. I have. Muito bem. Você tem. Quem lembra você em inglês é you. Então, você tem é you have. Olha, bonito, ó. E é fácil, gente. Easy peasy, ó. You have. Você tem. Agora chegou a parte que vocês têm que prestar um pouco mais atenção desse verbo, né? Que são as terceiras pessoas. Quem são elas, né? Quem são os personal pronouns que funcionam como terceira pessoa? He, she, it. Para essas pessoas, o verbo have, ele se modifica quando você vai conjugá-lo. Ele se modifica e ele passa a ser, por exemplo, para dizer ele tem, né? He has. Ele modifica, para dizer ele tem, eu digo he has. Para dizer ela tem, she has. Para dizer ele ou ela, né, falando de um objeto ou de um animal, digo it has. Né? Vamos lá, passamos das terceiras pessoas do singular, agora vamos às terceiras pessoas do plural. We, you e they. Todas elas permanecem com have. We have, you have, they have. Lembrando, plural,
we have, you have, they have. Conjugamos o verbo have, certo? Alright, agora vamos para algumas frases do nosso cotidiano usando o verbo, que ele é muito importante e é muito usado esse verbo, hein? Bastante usado. Vamos a algumas frases agora, usando o verbo have. Vamos lá, algumas frases, né? Vamos lá, ó. Simples, né? I have a book. Como eu tinha mostrado anteriormente, né? I have a book. You have a bike. Ó, você tem uma bicicleta. You have a bike, não é? She has a black hair. Ela tem um cabelo preto. Ó, uma revisão de hair. Ó. She has, I'm sorry, she has a black hair. He has a blonde hair. Ele tem um cabelo loiro, né? Ou he has a car. He has a car. They have a house. Eles têm uma casa. They have a house. São frases que a gente pode usar juntando os personal pronouns com o verbo have e os complementos. Easy peasy lemon squeezy. Good. Agora vamos para uma parte importantíssima agora. Agora, gente, para a gente fazer perguntas, a alguém, né, usando o verbo have, né, fazer perguntas usando o verbo have, exige que nós usemos a partícula do, essa partícula aí, ou thus, do ou thus. Essa partícula funciona como um verbo auxiliar, você não traduz ela, você só usa ela para perguntar as coisas usando o verbo have, ou um outro verbo que a gente vai estudar mais na frente, certo? A gente precisa colocar esse verbo. Por exemplo, se eu quero perguntar, você tem? Eu tenho que usar do you have? Ó, do you have? Eu uso a partícula do. Se eu quiser perguntar, ela tem ou ele tem, aí eu uso does she have ou does he have, não é? Eu uso o auxiliar do e does para fazer perguntas. Por exemplo, eu vou deixar uma pergunta aí para vocês. Do you have a pen? Olha, do you have a pen? Ou do you have a car? Do you have a house? Só recapitulando para vocês entenderem, certo? Depois vocês assistam mais de uma vez, que eu sei que às vezes é complicadinho para vocês pegarem de primeira. Mas, vejamos, para usar o verbo have na forma interrogativa para perguntar, eu preciso usar o verbo auxiliar. Esse verbo auxiliar, ele pode ser do ou pode ser does, certo? Do ou does. Lembrando, do para I, you, we e they. E does para as pessoas, para as terceiras pessoas. He, she e it. Nice! Anotem aí, certo? Faça uma pergunta mental agora, você mesmo aí, né? Ela tem, ela tem ou ele tem, como seria isso em inglês? Esse detalhe é importantíssimo vocês aprenderem aqui, certo? Como é uma aula básica de inglês, isso vai funcionar bastante depois que vocês forem ver outros assuntos mais na frente, ó. Ele tem, ela tem, eu tenho que usar does, não é isso? Does. Does she ou does he have? Ah, professor, você não disse que quando usa as terceiras pessoas, he, she, it, eu tenho que usar o verbo has? Ele não se transforma em has? Sim, quando eu estou afirmando. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, however, eu quando uso as terceiras pessoas na pergunta, eu já uso o auxiliar does. O verbo ele volta para o infinitivo, ele volta para a sua forma infinitiva, que é have. Então, neste caso, a pergunta, ele tem, ela. A pergunta fica, does he have? Does she have? O verbo ele volta para a forma infinitiva. E agora, para vocês finalizarem esse conteúdo, esse verbo have, muito usado, vamos ver algumas frases na negativa, gente. Ó, por exemplo, você está perguntando, por exemplo, do you have a pen? Do you have a pen? Ó, a pergunta, do you have a pen?
você tem uma caneta? Eu respondo, nesse caso eu não tenho. Aí eu respondo, I don't have. No, I don't have. Ou I don't have a pen. I have a pencil. Oh, I have a pencil. Eu tenho um lápis. But I don't have a pen. Esse don't aí, gente, é o do mais not, formando don't, que é a forma negativa. Toda vez que eu quero fazer uma frase na forma negativa, para negar se eu tenho alguma coisa, né, eu uso don't, que é do mais not nas frases. Ó. I don't have a house. Eu não tenho uma casa. I don't have a TV. Eu não tenho uma televisão. I don't have a cell phone. I don't have a cell phone, né? I don't have a book. Enfim, I don't have alguma coisa. You don't have alguma coisa. Você não tem alguma coisa. Mas se eu quero dizer ele ou ela não tem alguma coisa, he, sempre as terceiras pessoas, né? He, she e it, eu uso o verbo auxiliar does, né? Does mais not, que fica doesn't. Aí fica assim, ó. She doesn't have a car. He doesn't have a book. Por exemplo, né? Ele ou ela não tem. She doesn't. He doesn't. He doesn't. Ou she doesn't. Ou she does not. Mas quando se fala inglês, você sempre fala doesn't. Ou don't, quase você não vai ouvir ninguém falando I do not have a car, mas pode ser que alguma hora você veja isso por aí, certo? Sacou? Então essa é a forma negativa. Então já vimos a forma afirmativa, a forma interrogativa de fazer pergunta e a forma negativa. Alright, agora fica aí algumas expressões para finalizar esse conteúdo, algumas expressões muito usadas que usam o verbo have. Alright? Vou pegar algumas expressões que já trabalhamos em aulas anteriores, que foram falando sobre a daily routines, né? As daily routines, as rotinas diárias, né? Que também é uma aula bastante legal, que vocês quiserem também assistir às aulas de daily routines. Eu vou deixar também, além dos personal pronouns, eu vou deixar dos daily routines. Como a gente já está encerrando o ano letivo, é sempre bom vocês sempre dar uma olhada nas aulas anteriores, certo? Porque uma está dentro da outra. Por exemplo, agora eu vou trazer para vocês essas expressões que a gente já aprendeu em aulas passadas. Olha, have breakfast. Olha o verbo have aí, have breakfast. Mas nesse caso, o verbo have breakfast não tem o sentido de ter, né? Ter café da manhã. Não, ele aí está dizendo somente café da manhã. Have breakfast, tomar café da manhã. Have lunch, né? Outra expressão que a gente aprendeu em daily routines, né? É almoçar, né? Não é ter almoço, é almoçar. Have lunch. Outra é have dinner. Have dinner, que é jantar, né? Não é ter jantar, é somente jantar. Have dinner, né? E outra também que eu ensinei nessa mesma aula é have a shower. Have a shower, que é o quê? Tomar banho, não é ter um banho, é tomar banho apenas. Have a shower. Ok, por aqui vamos ficar sobre a aula do verbo have. Tem muitas outras coisas que a gente vai aprender mais na frente, mas para agora, para início, essa aula já está de bastante tamanho para a cabecinha de vocês. Alright, see you next time. Bye bye. Se você gostou desse vídeo, thanks for watching e deixa lá o joinha. Uhul! Thank you!